Olá pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Como vocês já sabem, todas as semanas aí nós trazemos conteúdos, né, em formato de texto, em formato de vídeo e também nos nossos eventos, promovendo sempre a área de pesquisa e desenvolvimento na área de sistemas embarcados e internet das coisas. Hoje nós vamos trazer aqui um conteúdo sobre IoT mais inteligência artificial, tá? Usando o SP32. O Fábio Souza já está online aqui com a gente e ele vai fazer essa apresentação, né, de como você pode extrair todo o potencial do SP32 em seus projetos, tá? Quem nunca veio aqui no webinar do Embarcados, sejam bem-vindos. Nós temos diversos webinars gravados, a gente convida vocês a consultarem também esses webinars. Vou chamar vocês também para falar de que parte do Brasil vocês estão falando, tá? A gente tem orgulho de trazer todo esse conteúdo em português, e nós temos mais de 95% de todo o conteúdo do site e dos vídeos em português. Nós já trouxemos convidados internacionais para os nossos eventos. O próximo evento do Embarcados vai ser no dia 28 de outubro, em São Paulo, tá? Então, nós sempre estamos trazendo aí e promovendo a nossa área. Esse webinar, ele é patrocinado pela Mouser Electronics, que é nossa parceira. Ela também está participando conosco em alguns eventos, em outras atividades também. Este webinar tem patrocínio exclusivo da Mouser Electronics e convidar vocês para o evento Seminário de Linux Embarcado 2023. Daqui a pouco a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês, convidando vocês para participar no dia 2 de setembro. 2 de setembro, que é um sábado, tá? Então vai ser das 8h30 da manhã até 1h da tarde, com 4 conteúdos inéditos, são 4 apresentações, né, com especialistas na área. Cleiton Bueno, Brenda Giacomelli, Fábio Estevam e Sérgio Prado, tá? Então, eles vêm trazer conteúdo sobre kernel, bibliotecas, sobre imagens e também sobre tempo real. Cada deles trabalha hoje em dia aqui com as empresas no Brasil, já dando suporte aí, né, para tudo que é relacionado a Linux embarcado. E é uma satisfação imensa poder recebê-los aqui. Nós esperamos vocês ao vivo aqui para esse evento, que vai acontecer então no sábado. Coloca na agenda aí, hein, pessoal? Esse evento vai ser transmitido ao vivo, né? Só que nós gravamos as palestras antes para vocês terem uma ótima experiência aí na hora de consumir o conteúdo, tá bom? Então, falando mais um pouco sobre o webinar de hoje com o Fábio Souza, né? Vai ser um webinar onde vocês vão entender um pouco mais sobre os SOCs do SP32. O Fábio vai trazer os novos SOCs e quais os recursos adicionais, as placas de desenvolvimento, os frameworks. Vai falar um pouco também do que muda no SPIDF 5, tá? Inclusive tem um e-book lá para baixar, que eu vou deixar o link aqui para vocês também, lá no Embarcados. Então, é isso aí. Eu vou chamar para a sala, então, o Fábio Souza. Estamos ao vivo aqui. Tudo bom, Fábio? Pode vir para a sala. Aê, agora sim, hein? Fala aí, Thiago. Beleza? Boa noite, pessoal. Estamos aí. Isso aí, Thiago. Então, vamos lá fazer um webinar aí, a terminar até 20h30, né? Isso aí. Para a gente dar esse panorama aí. Então, a agenda de hoje aí vai ser essa daí que a gente está planejando. Beleza? Boa apresentação para você. Valeu. Isso aí, pessoal. Boa noite. Então, vamos primeiro aqui entender o que a gente vai ver hoje, tá? Agradeço aí a presença de todos já inicialmente. Espero que vocês aproveitem bastante. Este conteúdo aqui que eu estou planejando aqui para vocês, que é a gente falar o que é um ESP32, para quem ainda tem noção o que é o ESP32, mas não tem visão geral do todo aí dessa família. Aí a gente vai entrar aí na família de SOCs do ESP32. Vamos ver aí o que foi lançado recentemente, tá? De SOCs e recursos, principalmente aí, nessa questão de inteligência artificial para as coisas. As placas de desenvolvimento, vamos falar um pouquinho aqui o que é uma placa de desenvolvimento e quais são as disponíveis. Vamos entender quais são os frameworks disponíveis para programação e a gente vai entender também como começar um projeto desde o hardware, né? Então a ideia é que você trabalhe com o desenvolvimento de um projeto customizado de hardware e depois você vai também lá para escolher o framework que você vai utilizar e a gente vai discutir quais são as alternativas existentes atualmente
qual você pode escolher, né, e qual que talvez eu recomende, enfim, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos que tem bastante conteúdo aí para a gente abordar aqui. Então o que é ESP32, né? Hoje a gente, né, vê essa palavra ESP32 aí na internet, né? Tá bem popular, né? E às vezes você olha, ESP32 é uma placa, ESP32 é um microcontrolador, o que é ESP32, né? Então, ESP32 é uma família de SOCs aí da Espressif, tá? Então, SOC significa System on a Chip. Então, ele tem um sistema no chip ali que foi desenvolvido pela Espressif, tá? E qual que é a proposta aí? Você já tem tudo integrado, né? Tanto a parte do microcontrolador, a parte de periféricos, memórias, né? Já neste SOC, e a parte também já do Wi-Fi, né? Da comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, ou até mesmo 802.15.4, que é o mais recente, já integrado nesse chip. Atualmente, né? A gente tem as arquiteturas aí suportadas, são Extensa LX6, Extensa LX7, tá? Todas aí são de 32 bits, e ultimamente, né, a maioria aí dos SOCs que estão sendo lançados com RISC-V 32 bits, tá joia? Eles focam bastante, inclusive a empresa, né, ela tem essa mensagem que está desenvolvendo soluções de alto desempenho com foco em inteligência artificial das coisas. Inclusive, né, toda a parte do hardware está já sendo preparada para isso, mas também a parte de software também já vem dando suporte para a gente desenvolver aplicações com este foco, tá? Então, já embarcar a inteligência artificial dentro, né, da sua solução embarcada ali e fazer as aplicações já na borda usando a inteligência artificial. Conectividade, né? Conectividade básica aí, né? Quando a gente lembra de ESP32, já lembra do Wi-Fi, né? Então, a maioria dos chips possui Wi-Fi. Já temos versões que não têm Wi-Fi integrado, tá? Também temos Bluetooth, tanto o Classic quanto o LE, e também já com suporte a Mesh. E mais recentemente, eles trouxeram aí para trabalhar aí nessa parte de protocolo, né, com Thread, Matter, Zigbee, o EE 802.15.4, tá? Então, existem agora uma família, né, depois a gente vai conhecer essa família, que não tem Wi-Fi e traz essa nova possibilidade de comunicação muito focada aí para você fazer automação, né, aplicações de automação residencial, né, aplicações com essa pegada aí, inclusive focando bastante em Matter, que é essa nova iniciativa aí, né, que tem uma aliança, né, para já desenvolvendo para trazer uma facilidade para as empresas desenvolverem soluções de automação residencial, principalmente, tá joia? O ESP32 ele foi anunciado em 2015, tá? A gente naquela época conhecia, né, já estava tendo muito acesso ao ESP8266, né? Inclusive aqui no Brasil a gente teve bastante acesso aí à documentação do ESP8266 traduzida aí pelo Pedro Minatel, né? Ele trabalhava bastante ali para trazer esse conteúdo de ESP8266 para a gente. E aí em 2015 foi anunciado aí na comunidade, né? Nas notícias aí relacionadas ao nosso mundo aí de sistemas embarcados, esse novo SOC que foi chamado aí de ESP32, e aí teve essa questão, né, de ser o sucessor do ESP8266. A gente viu que não foi o sucessor, né, ele trouxe uma nova família, o ESP8266 continua ainda ativo, né, mas vinha aí, né, bem interessante que a gente, né, não tinha, por exemplo, no ESP8266 o Bluetooth, né, e o Bluetooth Low Energy, trouxe aí também, né, nesse anúncio aí, essa possibilidade de ter 2 núcleos, né, trabalhando aí em até 160 MHz, a parte de low power também, né? E aí uma variedade também de recursos já integrados, tá? Então foi uma novidade bem interessante que todo mundo ficou aí, né, entusiasmado e esperando o lançamento. E aí em 2016 realmente foi o lançamento, e aí a gente teve acesso ao ESP32. Naquele tempo, né, até para a gente lembrar um pouco, né, era difícil programar o ESP32 inicialmente, né? Não tinha suporte Arduino, o ESP-IDF ainda estava bem difícil de você começar, instalar as ferramentas, né? Tinha que instalar as ferramentas passo a passo, né? Mas foi lançado e aí teve uma boa aderência da comunidade. Porém, né, de 2016 para cá,
não parou o desenvolvimento da Expressif, né? O ESP32 ele veio, mas veio dando um impulso bem grande aí na empresa para lançar, né, tanto o seu ecossistema de software, quanto também novos hardwares, novas aplicações aí em cima desta família, tá? E aí hoje, a família, né, de SOCs ESP32, ela é bem grande, né? Então a gente tem a série ESP32, temos a série ESP32S, ESP32C, ESP32H, e daqui a pouco vocês vão ver novidade que a gente vai ter ESP32P também, tá? Então, quando você fala ESP32, tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter, né? A minha aplicação usa ESP32, mas qual variação dessas? Qual recurso você tem na sua aplicação? Eu tenho Wi-Fi, tenho Bluetooth. Eu só tenho Wi-Fi, não tenho Bluetooth na minha aplicação. Então, você hoje pode escolher a melhor solução para o seu projeto, tá? Então, tem uma grande variedade aí para você navegar. Claro que eu estou mostrando a série, mas dentro de cada série a gente ainda tem variações, né, que vai definir a quantidade de memória, a quantidade de pinos, tal. Várias alternativas aí para você escolher, tá? Então é muito importante que quando você for desenvolver uma aplicação, beleza, vou usar o ESP32. Qual desses aí vai ser o que encaixa melhor na sua aplicação? Isso pode influenciar tanto em recursos, né, para sua aplicação, mas também no custo final, né, do SOC, né, da sua solução final, quanto que vai custar ali, tá? Então é importante ter essa visão geral, e aí depois eu vou mostrar para vocês também como que vocês escolhem aí as opções, tá? Eu trouxe uma lista aqui, tá? Mas isso é uma informação que tem lá no site da Expressif, depois vocês podem olhar com calma, através desse link mesmo que eu deixei aqui. Para quem está preocupado também com os slides, a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? Então, aqui o SOC ESP32, para a gente ter uma ideia, né? Então, ele é 32 bits, como a gente já falou, ele possui aí Wi-Fi com 2.4 GHz e Bluetooth Classic e Bluetooth Low Energy, tá? Fora todos os outros recursos aí, existem versões, né, desse SOC ESP32, tanto com 2 cores quanto com core, isso já é uma variação, tá? Existem versões deste core que você já traz a memória flash já integrada, tá? Isso facilita bastante no seu design, você não precisa colocar uma memória flash externa, mas a maioria também você tem que colocar a memória flash externa, que é o que a gente já está acostumado. Mas dependendo da sua aplicação, você pode escolher a variação que te atenda melhor. Vou passar aqui rapidamente nas outras famílias para a gente dar uma olhada. Então, a família S foi a que chegou depois, né? Eles lançaram inicialmente o S2, que já é uma solução, né, que tem somente o Wi-Fi 2.0 GHz para começar aí a diferença. Trouxeram aí um core, né, uma arquitetura, né, diferenciada, né, mais atualizada do que a que estava sendo usada no ESP32. E aí também trouxeram aí alguns outros recursos novos que não tinha no ESP32. Então, por exemplo, a USB OTG, algumas interfaces e periféricos que não existiam, sensor interno de temperatura, por exemplo, tá? Então, essa é uma variação que veio aí para também você ter mais uma opção. E aí, dessa família S, nós temos o S3, que já é um dispositivo focado para inteligência artificial, né? Então, foi aí que eles começaram a explorar mais essa parte de inteligência artificial. Então, ele tem a parte, né, que o S2 já traz, né, de periféricos ali, como o USB, por exemplo, mas também traz essa possibilidade de dual core, também com a parte, né, de suporte a instruções vetoriais aí no microcontrolador. Então, facilitando aplicações de inteligência artificial embarcada, toda a parte de segurança, enfim, tá? Então, só uma visão geral do que a gente, né, tem aqui de cada um, mas depois vocês podem olhar com calma aí. A família C chegou depois, né? Primeiro com o C3, onde eles estão procurando ser uma alternativa, né, de baixo custo, mas que tenha recursos de Wi-Fi, Bluetooth. Provavelmente alguns dessa família C3 aí, né, C2, C3, ou C5, ou C6, que a gente vai ver daqui a pouco, podem ser compatíveis e até substituir o ESP8266, tá? O ESP8266, na minha opinião, ele está com os dias contados, né? Porque essas famílias C aqui, elas trazem recursos bem interessantes, bem compatíveis ali com o que a gente vai aplicar quando escolhe um ESP8266. Também com o RISC-V,
tá? No caso aqui, a diferença desse aqui foi o RISC-V, né? Esse é single core processor, opera até 120 MHz, traz Wi-Fi 2.4 GHz e Bluetooth Low Energy apenas, tá? Neste. E traz toda a parte aí também já de memória, que já é bem mais... pouca memória em relação às famílias anteriores que a gente viu, tá? Então a família C3 também veio com essa proposta, né, que a gente viu, RISC-V. Então você tem essa família aí que pode ser usada para aplicação, sei lá, de lâmpada inteligente, algo nesse sentido que use Wi-Fi, que já tem essa pegada aí já de mais baixo custo, né, baixa memória, uma aplicação mais simples, tá? E aí o último da família que chegou, né, na verdade não é o último, mas que já está disponível, é o C6, né, ele já traz aí o Wi-Fi 6, né, esse padrão novo do Wi-Fi, também 2.4 GHz do Wi-Fi, e tem Bluetooth e também tem o IEE, né, I3E 802.15.4, tá? Então já mais um recurso aí de conectividade que você pode explorar usando o ESP32C6, tá? Beleza. Quando a gente está falando aqui, pessoal, só um detalhe, a gente está falando do chip, tá? Vocês provavelmente interagiram com uma placa com ESP32, viram aquele módulo, tá? Por enquanto a gente ainda não está falando de módulo ainda, é mais o chip, que você ainda pode, por exemplo, escolher a quantidade de memória externa flash que você vai usar, a sua estratégia de antena, tá? Então, aqui a gente está falando só do recurso do chip que a gente vai ter lá como principal. E aí, recentemente, lançaram essa família H2, né? Foi anunciada, mas já está anunciada já há um tempo, mas agora, recentemente, já está disponível aí para a gente fazer aplicações que é focada aí em Bluetooth e I3E 802.15.4, que é focado aí principalmente em Zigbee, Thread e Matter, tá? Então, eles focam bastante nessa aplicação, sendo que o Matter né, o que eles estão explorando mais e dando suporte aí a aplicações lá no IDF e nas bibliotecas, tá? Então também é RISC-V. Então a gente viu que os últimos, né, depois da família S, da C em diante, só veio o RISC-V aí, certo? E aí a quantidade de memória tá? Dá para fazer bastante aplicação. A parte de GPIO não são tantos GPIOs, tá? Mas tem suporte a diversos periféricos aí já integrados. Já tem a USB também, suporte a USB para serial e também para JTAG. Tem PWM, então dá para fazer diversas aplicações, principalmente com foco em automação, né, residencial, iluminação, controle de dispositivos, tá? Esse é um dispositivo que ajuda bastante. Então, são esses os SOCs, mas quando a gente vai fazer uma aplicação, dependendo do que a gente vai fazer, pegar o SOC, né, que é o chip, e desenhar a nossa placa pode ser algo complexo, né? Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com antena, né? A gente vai ter que colocar uma memória externa, flash, vai ter que fazer toda a parte de alimentação do chip, fazer desacoplamento, colocar cristal, se necessário, né? E aí, a Espressif, ela tem essa pegada também de fornecer módulos. Os módulos, eles são certificados, né? Tem algumas certificações aí já para os módulos, e esses módulos facilitam bastante o design de uma placa, né? Usando eles aí, porque você vai ter só que ligar aqui a alimentação, né? Bem simples a parte de alimentação, e a parte, né, dos GPIOs, interfaces aí que você vai fazer. Existem também diversas possibilidades de antenas, tá? Tanto antena na PCB quanto antena usando antena externa, por exemplo, aqui usando o conector para antena externa, e também tem a possibilidade de você ter, né, igual esse daqui, são duas antenas, tá? Então pode ter aplicações que necessitam ter duas antenas, você pode ter este ESP32W1DA com duas antenas já integradas. Esse outro módulo aqui, que é o ESP32, agora eu não vou lembrar aqui, mas ele provavelmente é da família C, ele tem a possibilidade de você montar ele em pé. Então, para quem tem um design, né, muito compacto, precisa montar em pé, né? Então tem alguns módulos também que ajudam nessa questão de você compactar a sua solução, usar ainda, continuar usando o módulo, né, e montar ele em pé.
tá? Então tem essa questão. Eu acho que eu já vi isso daí naquelas caixinhas tipo Sonoff, algo nesse sentido. Então dá para ter essa alternativa também de montar em pé. Aqui é outro ponto. Quando você vai desenvolver, né? E aí é um ponto que talvez a Expressif ela ainda precisa melhorar ainda, é a compatibilidade entre módulos, tá? Então, são várias famílias, né, que a gente viu ali, todos aqueles SOCs que a gente viu anteriormente, né, aquelas famílias, eles possuem aqui módulos, tá? Mas o que eu vi ainda é que não tem essa compatibilidade entre módulos e famílias, tá? Alguns são bem similares, mas outros não. Então, na hora que você for escolher, tem que dar uma pensada ali e uma estratégia, até para caso você pense em migrar de uma família para outra, qual que é a melhor opção para você escolher, tá? Então, tem várias opções de módulos. Aqui, por exemplo, eu trouxe da família C6, aqui alguns módulos, tá? São similares também, só vai mudar lá em questão de pinagem, tá? E aí você vai escolher o melhor que se adequa aí ao seu projeto, tanto em questão de tamanho, mas pode também variar algumas outras questões internas, quantidade de memória, alguns recursos que você pode ver. E aí é importante também você escolher o part number adequado, tá? Mas a gente está vendo aí que são muitas opções, né? E então daqui a pouco a gente vai ver aí como que a gente tenta chegar ali, né? Para, sei lá, eu quero 2 opções para que eu possa avaliar qual que me atenda, mas de tudo isso aí, como é que eu vou filtrar? A Expressif, né, tem um compromisso aí de longevidade, então isso é uma informação que está pública lá no site deles, inclusive na hora que vocês entrarem ali na parte de produtos, vocês vão ver, ele tem a longevidade aí de 2 anos, que é a garantia que eles vão fornecer, tanto o SOC quanto o módulo, né, para cada produto. Então vocês vão olhar lá, por exemplo, família S, né, todos são 12 anos, então iniciou em janeiro de 2021, para o S3, para o S2, janeiro de 2020, aí conta-se 12 anos, tá? Então esse é o comprometimento aí da Expressif para a entrega dos seus produtos, certo? Então isso é uma informação importante, sempre que você for desenvolver uma solução, né, com o fabricante, você vai precisar entender aí a garantia deles de entregar, para que você não fique na mão o seu produto, né, você consiga entregar ele, colocar ele no mercado, produzir, né, comprando os chips aí dentro dessa janela aí que eles se comprometem. Então, como que a gente vai escolher a melhor opção? De tudo isso que a gente falou, né, a gente precisa filtrar, né, para a gente chegar. Inicialmente, né, até quando eles lançaram o S2, né, e aí o S2 ele tinha algumas variações, e o SP32 já tinha diversas variações, eu confesso que lá para mim, né, até quando a gente foi trabalhar ali na Franzininho Wi-Fi, eu tive bastante dificuldade em entender, né, qual caminho que eu seguia, né, qual que era a melhor opção, o que eu tinha de recurso. Então, o que eu tinha que fazer? Tinha que ir lá em cada datasheet, pegar as especificações, né, anotar e depois ir filtrando até chegar na opção que eu queria. E aí eles lançaram essa ferramenta que é o SP Product Selector, que é um filtro, então onde você tem aí todos os dispositivos, tá? E aí você pode ir filtrando tanto por família quanto por recursos que você necessita no seu projeto. Então você vai lá configurando, né, vai parametrizando ali quais os recursos que você precisa, né? Se vai ser o SOC apenas ou vai ser o módulo, e aí você vai chegando ali na melhor opção que você tem. Por exemplo, aqui foi escolhido o ESP32S3, aí ele mostrou aqui as variações. Olhando aqui, tá? Vocês vão ver que tem um nome, tá? Só um detalhe aqui, que eu não estou aqui, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui vocês vão ver que tem o nome do dispositivo, então ESP32S3, mas quando vocês forem comprar, o que vai valer é isso daqui, ó, o part number, tá? Do fabricante. Então, quando vocês pegarem esse, né, chegarem no dispositivo que vocês querem, é importante você pegar o part number, porque é esse que você vai comprar, sei lá, na Mouser, né? A gente compra bastante quando quer testar ou quer, né, comprar lotes pequenos para prototipagem, né, ou pequenas produções na Mouser. E aí, com este part number que você consegue localizar o produto adequado lá. Se você digitar ESP32S3, vai aparecer um monte lá, e aí lá você vai ter que filtrar. Se você já for com o part number correto,
você já chega certinho lá no dispositivo que você quer. Outro ponto importante que nessa ferramenta traz para a gente é qual que é o status aqui, né, do produto. Então, Mass Production já está em produção em massa. Sample, você pode pedir amostras. Tem outros que não estão recomendados para novos designers, tá? Então, aqui também você consegue filtrar e saber qual que é o status, se realmente aquele produto vai te atender, né? Você vai conseguir comprar para produção, tá? Aí tem outras características aqui, como temperatura, número de GPIOs, que vocês podem ir filtrando aí para a sua solução. Beleza? Então, essa ferramenta é muito bacana. E aí, depois que você chegou aqui, né? Quero escolher 2 desses daqui que parece que são interessantes aqui para mim. Você pode usar, né, a comparação. Então, você chega, né, clica ali em 2, né, acima de 2, né? E aí você pode comparar o que tem de características que são iguais e o que tem de características que são diferentes para cada um que você selecionou. Tá? Então, você vai usando aqui e aí você vai realmente vendo numa tabelinha mais fácil de você entender o que muda de um para outro. Ou, né, então, aqui no caso, por exemplo, mudou, aqui o encapsulamento está diferente, a temperatura de operação, né, a temperatura aqui está diferente, deve ter outros aqui para baixo, mas são características que, em relação ao ESP32S3R8 e o ESP32S3 Pico 1N8R2, tá? Então, aqui a gente consegue ir filtrando e aí chegar no part number que vai mais atender aí a nossa necessidade de projeto. Beleza, escolhi aqui e aí vamos lá para o próximo passo, né? Eu escolhi, mas ainda não tenho a minha placa desenvolvida ou até mesmo eu quero testar antes, validar. Então, com isso a gente tem que ter acesso a placas de desenvolvimento. O ESP32, né, é um SOC, né, bem popular, né, onde não só a empresa fabricante fornece placas de desenvolvimento, mas também outras empresas em volta da comunidade também fornecem placas de desenvolvimento. Vou mostrar aqui as placas que são da Espressif, tá? Então, a Espressif, para a ESP32 existem vários kits, tá? Aqui só mostrando um exemplo. O ESP32 deve kit ser V4, tá? Então também tem essa questão de variação, qual é o módulo que estão usando. Então, por exemplo, aqui, ESP32W132, existem características específicas aqui dessa variação, tá? O legal, assim, dessas placas, o que é? Ela já traz toda a parte, né, de fonte, já bem feita aqui para a gente não se preocupar. Então, por exemplo, aqui já tem o regulador, traz a parte de USB já para a gente fazer interface com o computador, a gente não precisa se preocupar em ligar nada externo. Tem aqui os botões de Enable e Boot, mas já tem a parte de Reset, entrar em modo de gravação automático, tá? Isso facilita bastante. E aí todo o acesso aos GPIOs. Então, é uma placa de desenvolvimento bem simples, não traz nenhum recurso adicional, apenas aqui a parte para você conseguir validar com recursos externos que você queira aí na sua aplicação. Beleza, então essa é uma opção para que eu possa validar da família ESP32, tá? Mas vamos supor que eu quero, né, ver outras variações, até quero me basear em um hardware para que depois eu possa desenvolver a minha solução. Então, a gente até conversou ali um pouco que existem variações do ESP32 que já trazem memória integrada. Então, esse ESP32 Pico, né, D4, este SOC, ele... Deixa eu mudar a cor aqui. Ele já traz para a gente a memória flash integrada, tá? E tem que ver a quantidade de memória flash, tá? Mas já traz integrado, então o design, né, da solução, até a gente vê aqui nessa placa que é bem simples, né? Até só fica o chip, o regulador, não tem aquela parte de memória, fica bem mais simplificado. Então essa placa, além de ser uma ferramenta de desenvolvimento para testar este ESP32 Pico D4, né, que é da família ESP32, pode ser um design de referência para você se basear para sua aplicação usando esse mesmo SOC, usando essa estratégia de antena também, né, no caso aqui, usou essa antena aqui com
metálica aqui, né? E aí você pode se basear. Ele traz também diagraminha de blocos para você se basear. Tem a documentação da placa, tá? Então, isso facilita também que essa ferramenta, nem de você validar a sua aplicação, seja um reference design para você se basear e desenhar o seu hardware da sua aplicação. Aí, né, como a gente agora já viu que tem novas famílias, né? Existem também agora as placas de desenvolvimento para essas outras famílias. Então, o ESP32S3 DevKit C é uma das placas aí para S3, né, que você pode adquirir para testar aí este SOC que tem foco em aplicações aí com inteligência artificial, tá? Então, aqui, por exemplo, na S3 DevKit C, né, você tem até 2 USBs. Por quê? Este SOC, né, ESP32S3, ele tem USB on the go, né, que tanto pode funcionar como device como host. Então você pode, né, fazer interface com o computador, simulando o teclado, simulando o mouse, simulando, né, essa parte de interface USB, Mass Storage, enfim, várias aplicações. Ou até mesmo você poderia ler um dispositivo USB aqui. Por exemplo, você pode ler um teclado, pode ler uma câmera, tá? E aí também tem a parte aqui que vai pelo conversor, né? Por esse conversor USB serial para você fazer a comunicação com o console, hein? Fazer upload, fazer essa interface, tá? Uma placa bem simples, mas que já aí traz esse recurso da USB, né, extra aí para você explorar. Beleza? Aí, recentemente, né, até trazendo aqui um projeto que é bem bacana, que foi o Pedro Minatel que desenvolveu, né, que hoje ele trabalha na Expressif, e ele fez essa placa aí focada, né, numa comunidade de Rust que está sendo desenvolvida, até em parceria com a Expressif, para que você tivesse uma plataforma onde tivesse diversos sensores já integrados e eles pudessem fazer a parte de desenvolvimento de Rust. E aí nasceu essa ESP32C3 DevKit Rust. Não é só para Rust, a gente pode usar ela com IDF, com Arduino, enfim, programar ela de várias formas. O legal dela aqui é que ela traz o C3, e aí é um design bem bacaninha, uma placa de desenvolvimento bem bacana, que inclusive tem carregador de bateria. Recentemente, até acho que foi semana passada, eles anunciaram aí a ESP32S3 Box, né, já tinha versões anteriores da S3 Box, mas trouxeram um redesign aí. Então, um kit bem bacana, que aí já traz mais essa possibilidade de aplicação com IA, tá? Então já traz diversos sensores integrados, essa tela também display, né, TFT já também na placa, tá? E aí possibilita que a gente tenha interface com microfone, exibir ali imagens no LCD, inclusive com touch, tá? Então é bem bacana, focado aí no S3, focado bastante aí nessa parte de IA, tá? Então você usando os algoritmos de IA, até inclusive está aqui destacado, né, nas características, você pode fazer diversas aplicações aí para detectar voz, né? Até um exemplo bem bacana deles com isso. Enfim, e aí tem vários sensores já integrados aqui também, né? Tem alto-falante, tem acelerômetro, tem a parte de interface externa para você ligar outras coisas se você quiser, tá? Então é um kit bem bacana aí nessa pegada de já ser uma caixinha, né, não ser uma placa, agora ele tem um acabamento ali bem bacana que fica mais robusto até para você fazer as aplicações, mas dando possibilidade aí para você explorar o S3. Lembrando, novamente, que a gente está falando de ferramentas de desenvolvimento. Isso aqui não é um produto que você tem segurança que você pode colocar numa aplicação final e vender milhares, a não ser que você tenha uma negociação lá com a Expressif e aí garanta que eles vão produzir esse kit para você e você consiga comprar a quantidade que você quer no tempo que você precisa, tá? Então, a gente está falando de ferramenta de desenvolvimento. E aí, só para vocês terem ideia também, depois vocês podem entrar lá em toda a lista de ferramentas, a Expressif também tem placas, né, ferramentas aí voltadas para interface homem-máquina, né, com display, com touch, com diversas possibilidades. E aí tem esse ESP32C3 LCD Kit, traz essa possibilidade de você usar um display nesse formato redondo aqui, essa parte desse encoder, né, rotativo, tá? E aí toda a parte aí também de speaker que você pode ligar, né, amplificador já integrado,
né, que você pode se basear para fazer aplicações. Tem também aqui até um transmissor e receptor de infravermelho, que dá para você controlar, né, televisão, ar-condicionado, né, na sua casa, se você quiser fazer uma aplicação desse tipo. Tá? Então é bem bacana. Aqui é mais para a gente ter uma ideia de possibilidades de kits. Beleza, novidades, né? A gente viu aí que tem, né, bastante hardware, né? Muitas possibilidades ali. Mas será que eles estão lançando novidades? Estão. Então, já está anunciado há mais de um ano, né? Foi em junho do ano passado, o ESP32C5, que vai ser o primeiro dispositivo aí com dual band Wi-Fi, tá? Já o Wi-Fi 6, e aí, no caso, com 2.4 e 5 GHz. Então, aplicações que você precise aí com dual band, né? Esse dispositivo ESP32C5 vai te ajudar. Também é RISC-V, assim como toda a família C, e também traz Bluetooth aí 5 Low Energy, tá? E aí, o outro anúncio, né, que aí foi feito mais recente, é o ESP32P4, que já é um super microcontrolador aí, tá? Ainda é microcontrolador para alta performance, inclusive aí para possibilitar ainda mais aplicações de inteligência artificial, a interface homem-máquina, tá? Ele é baseado em RISC-V, é dual core, vai operar até 240 MHz, tem a parte de alta performance e também tem a parte de baixa performance. Então você pode balancear aí o consumo de energia conforme a sua necessidade. Então vai ser um dispositivo bem bacana para aplicações aí de display, né? Tem a parte de interface com homem-máquina, e aí você pode também explorar a parte de inteligência artificial com câmera. Então vai ser bem bacana, vai abrir muitas possibilidades. Ainda não tem a data oficial aí de lançamento do mercado, mas já estão trabalhando aí, inclusive, para suportá-lo no IDF. E aí, além de hardware, né, constante aí o desenvolvimento da Espressif em software. Então, recentemente, né, foi lançado aí o IDF 5.0. Então, foi vamos dizer, uma nova versão do IDF, que tiveram muitas mudanças. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, no caso ali foi dia 30 de dezembro, né, que eles anunciaram aí essa nova versão, IDF 5.0, que já está em produção. Então já é a versão mais atual. No caso, acho que hoje a versão mais atual é 5.1.1, tá? Mas tem diferenças bem interessantes que a gente precisa analisar e ver ali, né, por que usar o IDF 5. E mais recente, agora bem mais recente, né, uma coisa de menos de um mês, eles anunciaram essa ferramenta Low Code, onde você pode criar aplicações focadas em Matter, mas sem digitar código. Você vai montando ali online e já é preparada aí para aplicações Matter, tá? Então é uma ferramenta muito bacana no browser. Você não precisa, né, digitar código. Claro que depois você quiser pegar o código e digitar, né, fazer a solução, mas no caso a gente vai estar todo preparado para aplicações Matter, tá? Bem bacana. Beleza, tudo isso daí, né? Como que a gente vai programar? O que a gente vai escolher para programar, né? Então, até que eu falei lá inicialmente, né, que quando lançou o ESP32 era difícil programar com o IDF e não tinha suporte para Arduino, né? Mas hoje em dia parece que tem mais Arduino do que as outras coisas. Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, a Espressif ela traz, né, muitas ferramentas de software SDK para que a gente possa trabalhar. Então, os principais aqui são o SPIDF. O SPIDF é o SDK principal, tá? Tudo que acontece na Espressif, primeiro acontece no IDF. Então, quando eles estão lá lançando lá um novo device, eles já estão desenvolvendo aqui toda a parte de suporte para esse device no SPIDF. Depois que vai replicar para as outras frameworks, enfim, tanto de comunidade quanto até mesmo deles. O Matter, o SDK voltado aí para Matter, então eles estão focando bastante aqui. SP Arduino, o Arduino inicialmente, né, o framework do Arduino não era mantido pela Espressif, cerca de, acho que 3 anos para cá, eles estão trabalhando, né, se não me engano, pode ser até 3 anos ou menos, enfim,
Mas eles estão trabalhando agora para ser... É um projeto interno da Expressif, onde tem colaboradores trabalhando ali e tem uma política agora de desenvolvimento e atualizações do Arduino, tá? Então, hoje o Arduino faz parte ali também da lista de SDKs. AT, se você quiser trabalhar com o módulo aí ESP32 por comando AT, então, ou seja, você tem um dispositivo e comunica via comando AT para ele, mas também tem aqui o SP Hosted, ou seja, você pode ter lá, por exemplo, uma aplicação como controlador, e aí ele ser um coprocessador só de comunicação sem fio, tá? Dá para você trabalhar assim, não necessariamente precisa trabalhar com comando AT. SPADF, voltada para áudio, o SDK específico para o SP8266, que é um projeto separado do SPDF, por isso que eu digo também que esse SP8266 pode estar com os dias contados, porque a energia para manter um SDK para SP8266 e outro para o SP32 é bem grande, então, quem sabe no futuro permaneça só em um. E SP HomeKit SDK, que aí é voltado para nessa parte de HomeKit, né, com Apple, tá, e desenvolver produtos certificados. Soluções, né? Além de toda aquela parte de SDK, tem soluções que aí a gente vai focar mais, né, em aplicações. Então, olhando aqui na esquerda, eles provêm uma ferramenta bem bacana para você desenvolver, né, um servidor, uma cloud para aplicações, inclusive com interfaces gráficas para facilitar ali na parte do móvel, tá? Bem bacana. A parte do Matter, né, que eles estão trabalhando bastante. E aí, aqui, diversas aplicações, né? Então, olhando aqui, vamos olhar da direita para a esquerda. Então, a parte de interface gráfica, né? Então, displays, né? Que você pode fazer, interface homem-máquina, tá? Bem bacana. A parte de comunicação, né? Usando o próprio hardware do Wi-Fi, mas com o protocolo proprietário deles, usando o SPNow, que é bem bacana também. A parte de inteligência artificial, né? Face Detection, assistente de voz, né? Tudo disponível. Parte de, né, suporte a soluções com Alexa, né, com a parte de áudio também aqui sendo desenvolvido. E mais outros aqui, né? Então, essa é uma ferramenta bem legal que eles lançaram também recentemente, o SP Insights, onde você pode ver, né, como está o status do seu dispositivo em campo, né? Se ele deu problema, não deu. Você tem um relatório, é muito bacana, depois você dê uma olhada, SP Insights, parte, né, do Alexa, a Amazon, tá? E a AWS, que você pode fazer a integração facilmente. Beleza, se você, né, for fazer alguma aplicação, provavelmente, né, alguma empresa aqui já pode ser parceira e está suportando, tá? Então, a gente viu aí a Microsoft, Google, tá? Algumas empresas aí grandes, mas tem outras menores também, né? Então, por exemplo, essas empresas aqui, a Toit, são empresas novas, né? Umas startups que estão vindo com soluções aí para conectividade facilitando, tá? Então, bem bacana. Aqui, por exemplo, Platform.io também, que é um parceiro que ajuda, né, no desenvolvimento. Enfim, tem vários aí que a gente vê que eles estão criando esse ecossistema aí com os parceiros. Beleza? Então, plataforma de terceiros. Existem SDKs de terceiros, tá? Então, até a gente viu lá que a Toit, né? Algumas outras que já estão marcadas aqui, tá? Que você pode usar e facilita, né, o seu desenvolvimento. Pode facilitar ou não. Aí você tem que entrar em contato com esse terceiro para ver se eles dão suporte, o que eles vão te ajudar, né, nessas questões. Então, tem .NET, né, Toit. Tem esse daqui, o Zerinf, que é para programar em Python. O Platform.io, né? Que aí, no caso do Platform.io, eles usam o próprio SDK da Expressif, né? É mais uma interface, um editor com interfaces ali. Enfim. E além disso, existem projetos, né? Que, né, estão ali, né, sendo desenvolvidos, e até tem gente da Expressif, por exemplo, no Zephyr, no Nutix, né, que são RTOS aí, né, que é bem interessantes, e aí a Expressif está suportando. Hoje o suporte do Zephyr já está bem avançado, tá? Então bem bacana. Do Nutix, ele está sendo desenvolvido, mas nem todos os recursos ainda já estão implementados. MicroPython, que é a forma de programação em Python para microcontroladores.
Alguns dispositivos já estão, né, o ESP32, o S2, acho que o C3 também já estão implementados. Só tem que dar uma olhada se todos os recursos estão disponíveis. E o CircuitPython, que é um fork do MicroPython, mas é uma versão mantida pela Adafruit, também tem essa possibilidade. Hoje, se eu não me engano, o CircuitPython ele tem suporte para S2, S3 e C3. São essas versões que tem, tá? Então, são possibilidades. Cada um desses aqui é importante você olhar o que tem de recurso já implementado para que você possa trabalhar, sendo, né, que pode ter ou não, né, a mão da Expressif no projeto. E aí, além de ter a mão, você tem que ver também qual que é o empenho, né, qual que é a energia que eles estão colocando para poder desenvolver. No caso aqui do Zephyr e do Nutix, a gente sabe que tem energia, né, colaboradores da Expressif trabalhando, e nos outros tem que olhar o que tem e qual que é a frequência de atualização. Como que eu vou desenvolver meu próprio hardware? Né? A gente viu lá tudo, isso daí tem de ecossistema disponível para a gente trabalhar, e aí eu vou desenvolver meu próprio hardware, porque a ideia aqui é a gente fazer nossa solução. Então, passamos lá para o SP Product Selector, escolhemos lá qual que é o dispositivo, vamos lá na Mouser, a gente compra esse dispositivo, porque, né, a gente vai desenvolver, tem a fase de prototipagem, então preciso testar. Compramos lá, aí beleza. Vou ler toda a documentação para esse dispositivo, tem o datasheet do módulo, tem o datasheet da série, tem o Technical Reference Manual, que é o datasheet principal, onde você vai entrar em todos os detalhes ali, né, o Hardware Design Guidelines e diversos outros documentos relacionados que você precisa ler para que você desenvolva a sua solução. Beleza, estou lendo lá, estou desenvolvendo, peguei lá, né, as informações, já tenho aqui o módulo, as dimensões, vou começar a desenhar o meu esquemático, o meu layout, né, vou usar aqui como base a própria documentação para ver o que eu preciso ligar, né, principalmente de pinos de pull-up, pull-down, cristal, né, o que eu preciso me preocupar com essas ligações no esquemático, né, na nossa aplicação. E aí vou ler lá o Technical Reference Manual, né? Na verdade, Technical Reference Manual não, é o Hardware Design Guidelines, né? Guias de como desenvolver o hardware. E aqui ele vai mostrar que eu preciso posicionar o meu dispositivo ali, né? O meu módulo, de uma forma adequada na minha placa. Não posso colocar em qualquer lugar, não posso colocar no meio da placa, não posso colocar nada em volta, né? Para que eu consiga ter o desempenho da antena, tá? Então, você vai ver qual que é a melhor posição. No caso aqui, para esse dispositivo que a gente pegou, se eu não me engano, é a posição 5 aqui, tá? Essa posição que é a melhor, ou a 1, tá? Que é esse daqui, ó. Tá? Para esse dispositivo que a gente pegou. Beleza, aí beleza, vi isso, vou começar a fazer o meu design. No caso ali, eu poderia também fazer um corte na placa, né? Lembrando que fazer esse corte na placa pode ter custo e tal, né? Lembrando também que aqui deixar a antena para fora pode ter problema também, enfim, você vai ter que fazer o seu design aí conforme a sua necessidade. Dependendo de como você fizer lá a sua aplicação, isso, né? Você pode ter alguns problemas típicos, né? Então é bom você já ler essa seção de problemas típicos aqui para você evitar que você passe por isso no seu... Né, na sua aplicação, tá? Em questão principalmente de fonte, tá? Na parte de conexão. Lê isso aqui com calma para você desenvolver sua solução robusta e suficiente na problema em campo. Beleza. Vou desenhar minha solução. Será que tem alguma forma de ter ajuda para desenhar o módulo, né? Então, hoje a Expressif, ela proporciona para a gente aí, né, prover essa KiCad Libraries. Então, se você usar a KiCad, você vai ter ali a maioria dos módulos já disponíveis ali para você usar, módulos e também o SOC, tá? Então, você pode pegar isso daí. Como é que pega? Vou lá, né? No caso aqui, baixo a última versão. No KiCad já tem uma forma de você instalar essa versão lá dentro. E aí, beleza, começo a desenhar o meu esquemático, né? Já aproveito toda a parte do símbolo e depois do footprint. Vou desenhar, posiciono, vou vendo ali no 3D e vou desenhando a minha solução. Pode ser que o KiCad, né, não tenha todas as ferramentas para você
desenvolver o seu software, né? Quando é módulo assim, é mais fácil, né? Atende muito bem. Se for lá para você pegar o SOC sozinho, fazer sua antena e tal, aí tem que dar uma olhada mais com atenção, ver se o KiCad vai te atender. Talvez uma ferramenta melhor possa te dar mais suporte. Mas quando é módulo assim, atende bastante. Beleza, vou lá, né, a equipe de hardware está trabalhando lá e desenvolvendo a placa. A gente vai programar a nossa solução. E aí, como é que a gente vai programar? Lá, inicialmente, até mostrei uma figura parecida com essa, onde tem os frameworks ali e bibliotecas mantidas pela Expressif. Tá? Então, temos aqui diversas soluções, dependendo do que eu vou fazer. Se eu vou usar áudio, né, já posso usar o ADF. Se eu vou usar rede mesh, eu posso usar MDF. Aqui tem o SPLT Solution, são exemplos de aplicações. Jumpstart também são exemplos. Se eu for trabalhar aqui com HomeKit, vou usar a parte do HomeKit. Cloud Connect Agents, se você trabalhar com AWS, né, e Google, já tem suporte, você já pode aproveitar, então você não precisa se preocupar. Rainmaker, se eu quiser trabalhar com a plataforma Rainmaker, tanto usando lá o que eles dão para a gente na forma gratuita, como hospedando, também já dá aqui para a gente pegar. Se eu quiser trabalhar com Arduino, também está aqui. E se eu quiser usar inteligência artificial ou a parte de DSP, também temos aqui todos esses frameworks para a gente trabalhar. Tá? É importante notar que tudo isso daqui que está, né, aqui nessa imagem, a base é o SPIDF, até mesmo o Arduino. Né? Então, tudo aqui é SPIDF. Então, por isso que o SPIDF é a base para tudo lá que a gente fala que é o principal. Né? Então, tudo aqui é o IDF. Se você for trabalhar com qualquer um desses aqui, você vai usar o IDF por baixo da sua aplicação. Beleza, vamos lá. Vou usar o Arduino. Né? Eu gosto do Arduino, ele está mais fácil para mim, eu já estou acostumado. Beleza, mas eu queria usar o ESP32H2. Infelizmente, ainda não é suportado. Então, quando você for usar o Arduino, né, você tem que saber o que é suportado, tanto aqui da família, né, que já está sendo suportada, né, da família e também a variação, né, e isso aqui seria uma coisa, tá? Então tá estável e está em desenvolvimento. E as bibliotecas que já estão disponíveis, ou seja, quais são os drivers já disponíveis para que eu possa trabalhar. Será que naquele dispositivo, por exemplo, deixa eu ver o que tem aqui, né? Vou usar protocolo CAN, né, que é o TWAI. No Arduino não está disponível. Ó. TWAI não está disponível para nenhum. Então, se você precisar desse recurso, você pode ficar na mão ali ou você vai ter que desenvolver por você mesmo. Tá? Push counter não está disponível ainda. Motor PWM no ESP32 não está disponível, tá? Então você tem que dar uma olhada e ver como que está o desenvolvimento, qual que é o suporte para que você possa trabalhar com segurança, porque não adianta nada você vai lá começar seu projeto e aí na hora que precisar, né, fazer a aplicação não tem suporte, aí você vai desenvolver, né? Porque aí você está dependendo, né, no caso aí do Arduino, tem o time da Expressif trabalhando e da comunidade também junto desenvolver, tá? Então, é importante olhar, tá? Essa tabelinha tá lá na documentação, se você entrar ali pelos links do SDK para Arduino, você vai chegar lá na documentação, ele vai mostrar o status ali da biblioteca, tá bom? Beleza, então, tem essa alternativa, lembrando que eu tenho que tomar cuidado se o recurso que eu estou trabalhando já é suportado. Outra coisa interessante no Arduino, você pode usar o IDF que já está desenvolvido lá, mas aí você tem que ter conhecimento do IDF para você implementar. Tá? Daria para fazer isso. Outras alternativas, posso usar o Zephyr RTOS? Posso usar, mas é outro detalhe, você vai ter que entrar lá na documentação e ver se o recurso que você vai usar já está sendo suportado, né? Ou os recursos que você vai usar, ou a família do ESP32. Nutix, a mesma coisa. MicroPython, a mesma coisa. CircuitPython, a mesma coisa. Para cada um desses, você vai ter que olhar. Quer suporte a tudo? Vai de IDF. Então,
é por isso que eu falo aqui, né? Então a gente pode discutir por que a gente usa o IDF. O IDF, né, como a gente falou lá, ele é o principal, tudo chega primeiro nele, tudo é validado primeiro nele, todo o ecossistema de ferramentas está nele, e aí ele ainda possibilita uma flexibilidade bem bacana de você desenvolver, manter versão do IDF, manter, né, versões ali, né, de uma forma congelada, estável, para que você dê manutenção no seu produto em campo, tá? As outras ferramentas, aí você tem que dar uma olhada como que eles mantêm, né, as outras formas de programar, como que eles mantêm essa forma de versionamento do IDF, né, que está por baixo, para que você garanta, tá? Então, são esses detalhes. Então, o que eu trago aqui de pontos que podem ser para você considerar escolher o IDF. Ele é o SDK principal para toda a família, inclusive para os novos que nem chegaram ainda, já estão sendo suportados, tá? Ele é a base para diversos frameworks, como a gente viu lá atrás. Tem muita documentação validada e testada pela própria Expressif, tá? Exemplos ali que você vai aplicar com os diversos periféricos, recursos, tá? E já tem documentação disponível. Tem um rico ecossistema de software disponível. Todo o build system já está integrado, é baseado em GCC, CMake, tá? Toda a parte de ferramentas ali do menu config. Enfim, tem tudo isso que te dá possibilidade de integração. Inclusive, você pode, né, ter, por exemplo, montar o seu ambiente em Docker, por exemplo, e manter aquela versão compatível para todo mundo. Então, na minha máquina funciona, na máquina do colega também funciona, tá? Tem um suporte de política de lançamento, tá? Que é bem bacana, eles mantêm o longo prazo aí para manutenção, né, do SPIDF. Ele é open source, está sobre uma licença permissiva, que é a Apache 2.0, e componentes terceiros eles colocam, né, procura esses componentes que tenham a mesma licença permissiva para que você possa usar em produto comercial, possa fechar o seu projeto e não tenha problema, né, de questões jurídicas em relação ao seu projeto, tá bom? Então, são essas considerações que eu trago aqui em relação ao por que usar o SPIDF. Então, aqui está a política, tá? Então, a gente tem hoje, atualmente, 3 versões aí que estão sendo usadas para a produção. Você poderia estar baseando e congelando o seu projeto aí nessas versões. Então, 4.3, 4.4, 5.0 e 5.1. Então, ali a política de serviço e manutenção. Então, atualmente, a versão 5.1, que foi lançada de 30 de junho e vai ser mantida até 30 de dezembro de 2025. Aqui, né, em relação a cada versão dessa, o que é suportado, né? Então, se eu tiver na versão 4.2, né, eu teria só isso aqui. Aí, então, a versão 5.1 já tem o suporte para toda a família ESP32. Legal? Então, é importante também ficar sempre analisando isso daqui. E aí, como é um projeto open source também, tem GitHub, você também pode até reportar bugs por lá. E aí foi lançado o SPIDF 5.0 recentemente, né, 30 de dezembro de 2022, onde eles trouxeram algumas novidades. Então, diversos componentes que a gente tinha dentro do IDF foram removidos para fora e agora eles são mantidos em repositórios separados, tá? Isso é uma característica agora do IDF 5. Então, por exemplo, o componente Free Modbus saiu para fora, SP Modem saiu para fora, Free Modbus, por exemplo, agora é chamado de SP Modbus, tá? Tem algumas questões aí que eles estão organizando aí em relação a componentes. Alguns headers files com dependências foram ajustados, tá? Para reduzir aí o warnings do compilador. Ajuste de erros de digitação em nomes lá de constantes, né? Definições que eles fizeram, tipos de variáveis. Tinha alguns erros lá, eles ajustaram também. Agora é usado o GCC 11.2.0, foi feito o upgrade, tá? Ele já é essa versão que está sendo usada. O suporte a GNU Make foi removido, tá? Você pode transformar os Makefile agora em arquivo CMake. E o CMake agora a versão mínima é 3.16. Uma mudança bem significativa e aí mais, né, para eles lá, para a gente também vai mudar porque a gente vai ter que atualizar algumas coisas, mas eles reescreveram aí drivers para diversos periféricos, tá? E estão continuando reescrevendo aí. ADC, I2C, GPTimers, MCP PWM foram reescritos aí
de uma forma mais organizada esses drivers e também, né, tem algumas mudanças ali, até de conceito do uso desse driver, né, para você utilizar. Funções do FreeRTOS foram atualizadas, então algumas funções que começavam com X, semáforo handle, por exemplo, agora essas foram atualizadas para a versão mais nova, semáforo handle _t, tá? Então tem muita atualização aí nessas questões. Beleza. Tem uma questão aqui, né, que é o seguinte. Beleza, tem o meu projeto lá em IDF 4, e aí será que eu atualizo para o 5, mantenho lá, mas pode ser que um tempo lá ele vai ficar, não vão dar mais manutenção, né? Tem como você setar algumas flags lá e você manter os dois, tá? Mas, na medida do possível, vai levando seus projetos para o IDF 5, que vai ser a versão que vai ficar, né, estável aí, né, que eles vão começar a trabalhar por mais tempo, sendo que o IDF 4 aos poucos, aí vai chegando o final da vida dele, tá? Então, beleza. Fala aí, Thiago. Tudo jóia, Fábio? Tudo certo aí? Eu cheguei agora na hora de onde aprender, né? Onde aprender mais. Isso aí, Thiago. Onde aprender, né? A gente tem uma comunidade bem ativa aí, né? Uhum. E aí lá no Embarcados tem um monte de artigo, né? Sim. Mas assim, começando lá pelo... Acho que não tem como fugir, né? Você quer aprender, pega da fonte. Então, o IDF Program Guide, que é lá o IDF, ele já tem tudo que a gente... de base, sai dali. E aí depois é derivado em livros, cursos e tal. E aí também no GitHub da Expressif. Tem o e-book, né? Que aí até você colocou para o pessoal aí, Thiago. Colocou para o pessoal. Que a gente fez um e-book. O link está aqui no chat. Legal. Sim. Que é mais uma... Vamos dizer, é mais uma... resumo e já direto ao ponto do que você precisa fazer para instalar o IDF mais atual. Tá? Gratuito, só baixar, seguir lá, você já vai ter o seu ambiente preparado, inclusive já testando alguns exemplos. Aí tem o livro do José Moraes, né? Que ele lançou recentemente. Está baseado no IDF 4, mas é bem atual, você pode se basear para fazer aplicações. É um livro bem bacana, foi lançado no final do ano passado. É isso aí, né, Thiago? É isso aí, isso aí. Esse livro é bem bacana, bem completão. E aí nós temos embarcados também a plataforma de cursos, né, Thiago? Isso mesmo. Agora a gente estava conversando aqui. Fala aí, Thiago. Diz aí, Fábio. Não, pode falar, fica aí, fica à vontade. A gente estava conversando aqui, pessoal, sobre a dificuldade, né, que muitas pessoas têm de encontrar informações atualizadas, principalmente com essas mudanças, né, sempre de paradigma. E nós preparamos alguns cursos para vocês, tá? Na verdade, fizemos uma placa, tá? Então desenhamos uma placa para ela ser berço da Franzininho Wi-Fi e preparamos alguns cursos para vocês, tá? E hoje a gente está fazendo um lançamento aqui, então, de 3 cursos, tá? Esses 3 cursos que nós vamos trazer aqui com 2 promoções, tá? O primeiro curso é a placa, tá? Então, esse valor 399 é o valor da placa, e você vai levar também 2 horas de curso online aí para entender como ela funciona. A gente também atualizou, né, aquele curso que tinha de SPIDF, né, e trouxemos um de SP32 com SPIDF 5. Então ele já está totalmente... Tá sem áudio, Thiago. Isso. Ele já está... Tá sem áudio? Ah, voltou. Tá jóia, desculpa. Pessoal, então, a gente atualizou o curso sobre programar com SP32, com SPIDF, para SPIDF 5, tá? E trouxemos também agora um curso com SPIDF, com SP32 com Arduino. Então é mais para o nível iniciante. Mas o que é essa placa Wi-Fi Lab 01? É uma placa base que você tem diversos periféricos e você monta a Franzininho em cima dela, tá? Só que a gente, nesse curso, né, nessa promoção aqui de 399, você leva a placa já com a Franzininho dentro dela. Então é o kit completo, tá? Então assim, hoje nós vamos lançar aqui, então, 2 promoções.
uma promoção da Academia SPIDF, que é o curso de SPIDF 5 com SP32, mais a placa. E outra promoção da Academia SP32 com Arduino, que é a placa mais o curso de Arduino para o SP32. É isso, né, Fábio? Isso aí. Então a gente, né, fez o curso do SPIDF ano passado, a gente ia relançar esse ano, até estava, né, aberto e tal, mas a gente viu que teve muita mudança no SPIDF para o 5, a gente resolveu atualizar. E aí no ano passado também, quando a gente fez esse curso do SPIDF, né, eu percebi assim que o pessoal tinha muita dificuldade de ficar montando o circuito e prestando atenção no código, ou seja, desenvolvendo código, não sabia se o problema era no circuito ou se era no código, e ficava aquela... Aí a gente, né, nesse período aí do ano passado para cá, desenvolveu essa Franzini Wi-Fi Lab para servir de laboratório. Então a ideia é que você tenha um ambiente estável e foque no desenvolvimento ali da aplicação de software, tá? E aí a gente traz também agora como novidade a Academia ESP32 com Arduino, dando também essa possibilidade para quem quer iniciar, ter ali o ecossistema Arduino, mas também dando possibilidade para explorar recursos avançados, então como usar o IDF também por baixo, o FreeRTOS por baixo, tá? Então é uma proposta também de, né, que a gente viu que tem muita gente usando Arduino, mas às vezes patina ali por não estar usando o FreeRTOS, não está usando os 2 cores, né? Quando o dispositivo tem 2 cores. Então a ideia desse curso Academia com Arduino é essa. E o Academia SPDF é um curso bem bacana que já tem, né, explorar todos, instalar primeiro o IDF, que já é, né, um negócio que a gente tem que, né, se preocupar e analisar certinho, instalar corretamente, seja no Windows, Linux ou macOS, saber a versão certinha, integrar com o VS Code, se você usa o VS Code. Se você quiser usar a Expressif IDE, né, que é o ambiente Eclipse da Expressif para trabalhar, você pode, tá? Então dá todo esse espaço, depois entra na parte de explorar o IDF, explorar menu config, explorar, né, configurações ali dentro, né, que você pode customizar do menu config, né, do SDK, e depois explorar os periféricos, fazer a aplicação, né, toda a parte ali em volta da placa, fazer a aplicação e tal. Tá? Então, são essas duas soluções aí, né, de treinamentos que a gente está trazendo aí para a comunidade. E aí, né, o pessoal pode adequar. Tem dúvida, Thiago? Sim, né, a gente está vendendo aqui, né? Mas eu tenho aqui já ESP32 na minha casa, queria usar o meu ESP32 aqui, né? Sim. Posso usar? Pode. Você pode comprar o curso avulso lá e fazer o curso com ESP32 que você quiser. E aí também os hardwares que você, né, que a gente vai usar ali, você faz a ligação no protoboard, faz a ligação no seu hardware ali. Beleza, tem essa forma aí. Ah, não, quero o ambiente lá para mim programar como estável. Aí a gente recomenda naquele bundle ali que você já tem o desconto. Tá um desconto bem bacana ali de R$200 até dia 1º. Beleza? Ô, Thiago, vou lá responder as perguntas então. Deixa eu dar mais alguns... Tá joia. Deixa eu dar mais alguns detalhes aqui, Fábio. Tá. Enquanto você tomar uma aguinha aí, pode ser? Beleza. Pode deixar que eu vou dar uns detalhes aqui pro pessoal. Seguinte, pessoal, ó. Então, vocês entenderam, né? São 3 cursos, sendo que um deles você leva a placa, tá? Mas se você quiser comprar um dos outros 2, você pode comprar aqui, então, na promoção, tá? Então, hoje nós estamos com a promoção do curso mais a placa. Então, o curso para SPIDF mais a placa, ou o curso Arduino mais a placa, entendeu? Então, é dessa forma, né, que a gente fez para permitir que vocês consigam também levar a placa para ter um material certinho para estudar também. Mas como o Fábio falou, se vocês têm um SP32 e não querem a placa, não tem problema. Então, vocês adquirem um desses 3 cursos aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar os links aqui, tá? Rodar perguntas e respostas também com vocês, tá? E passar por mais detalhes. Deixa eu falar um pouco sobre o Wi-Fi Lab 01, a placa, né? Então, como vocês estão vendo aí, ó, tem uns botõezinhos, tem um display OLED também, tá? Tem um display OLED também, tem alguns sensores, incluindo um de umidade, tem um buzzer também, tá? Então ele está prontinho aí só para vocês trabalharem com ele. E também tem o local ali para você colocar o debugger, caso você utilize também, tá? Então é isso, pessoal.
A gente vai rodar as perguntas e respostas daqui a pouco. Nós vamos deixar todos os links para vocês comprarem aí com a promoção. Essa promoção vai até o dia 1º, tá? A gente deixou até sexta-feira, agora, essa promoção, que então é academia mais a placa, ou academia com Arduino mais a placa, tá? Então, se vocês estiverem desenvolvendo em SPIDF, é um. Se estiver desenvolvendo em Arduino, é outro, tá? E ambos, nesse caso, têm a placa. Se vocês forem comprar o avulso, vocês acessem o outro link. Eu vou deixar, então, o link aqui. Diz aí, Fábio. Ô, Thiago, tem uma pergunta aqui do Carlos, se a placa Labra acompanha os 3 cursos. A gente não tem essa condição aqui, mas se você, quem quiser os 3 cursos e a placa, entre em contato com a gente que a gente monta ali uma condição ali para você acessar os 3, tá? Tá joia. Porque não tem essa opção, que é difícil aí de ter todas as opções, mas para quem quiser as 3 opções, aí a gente dá um jeito. Tá joia. Ô, Carlos, então entre em contato com a gente que a gente conversa sobre isso. Então, pessoal, vou deixar o link aqui agora, tá? Enquanto o Fábio, ele responde as perguntas. Vamos lá, Fábio, é com você. Beleza. Deixando aqui o contato. Antes de você começar as perguntas, Fábio, gostaria de te agradecer e te parabenizar, né, por essa apresentação que você está fazendo exclusiva aqui para o webinar. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigado aí por ter dedicado várias horas aí para construir também o e-book, né? Falando pro pessoal que o e-book está grátis, tá? A gente vai deixar grátis ainda por alguns dias. Então, baixem o e-book, né? E nós vamos dar andamento aí nessa missão de continuar fazendo conteúdos aí nessa área, né? Nossa missão aí é para ajudar o desenvolvimento, né, da área, né, Fábio? Isso aí. Obrigado. Estamos trabalhando bastante e agradecemos todos que estão aí com a gente. Vamos desenvolver projetos, né? E a gente tenta trazer aqui conteúdos, treinamentos, os fabricantes próximos. Agradecer bastante aí a Mouser por estar proporcionando assim que a gente traga esses conteúdos, tá? E a gente vai continuando aí, tem evento, tem muita coisa. Pessoal, tem bastante perguntas aqui que a gente vai pegar aqui agora, tá? O Thiago vai mandar os links para vocês aí do e-book, do curso. Isso. A gente vai pegando aí. Tá joia. Pode deixar. Eita, eu tô pensando que eu tô lá no StreamYard, mas ele não vai aqui para a tela, tem que ler aqui. Olha lá, o Jonatas fala assim: boa noite, Fábio, percebo a enorme tendência do fabricante trocando a arquitetura dos MCUs para RISC-V, mas ainda não entendi a real vantagem de fazer essa migração. Então, Jonatas, né, assim, tem a questão, né, da arquitetura RISC-V ser aberta, né, e aí o fabricante conseguir montar, né, porque assim, a arquitetura, a ISA é aberta, mas tudo em volta ali para você fazer, né, o seu microcontrolador, microprocessador, o fabricante vai ter que desenvolver. Então, para essas empresas que são fabricantes, né, que têm essa capacidade de desenvolvimento, né, toda a parte do hardware, para eles é interessante porque eles podem pegar o core e fazer a arquitetura que melhor atenda ali, né, em cima do RISC-V, o que melhor atenda ali para suas aplicações, né, com os objetivos ali dos seus dispositivos, tá? E aí, em relação a outras empresas que já são bem estabelecidas com a ARM, eu não sei assim, se vale a pena elas irem para o RISC-V, né? Tem agora, né? A gente viu aí alguns fabricantes, né, até apoiando o RISC-V e tal. Então, assim, a princípio é algo assim que depende muita energia para as empresas desenvolverem todo o ecossistema em volta ali para esse novo sistema, mas pode ser que algo a longo prazo vale a pena para elas, né? Mas quem já está estabilizado no ARM, a tendência é que eles vão manter, né? Até por ter todo o ecossistema já montado ali. Novas empresas, talvez vale pegar essa nova ISA e montar todo, né, o seu ecossistema de hardware ali em volta. Fernando, alguma ferramenta para facilitar a migração de um programa escrito no Arduino IDE para o IDF? Assim, Fernando, eu não conheço nenhuma ferramenta. Eu sei, né, que lá no IDF você pode usar o Arduino como um componente. Então, acho que o caminho que você pode ir para essa questão
é ir lá para usar o Arduino como componente. Agora, agora você tem que ver se as bibliotecas que você usou, você vai conseguir usar e montar lá todo o ecossistema de build usando elas, tá? Que aí eu não saberia dizer, mas em relação a usar o Arduino como componente lá no IDF, dá para usar. Então é a mesma questão do Fernando, né? Como utilizar as bibliotecas. Então você vai ter que montar esse Arduino como componente e as bibliotecas também compatíveis ali dentro do seu ecossistema, tá? Mas aí você tem que ver se realmente vale a pena usar essas bibliotecas como dentro do IDF. Lembrando que bibliotecas de terceiros, você tem que ver se a licença dela é permissível, se você realmente pode usar ela no seu projeto ou tem alguma limitação. Então, sempre que usar a biblioteca, tem que dar uma olhada na licença, porque isso pode influenciar questões jurídicas aí no seu projeto. O César falou aí, né, o RISC-V é livre de taxa de licenciamento, diferente da Tensilica, o ARM, tá? Então, isso contribui para a redução dos custos dos microcontroladores, tornando mais competitivos em preço. Talvez é uma das vantagens, né? Que é o que a gente viu ali na Expressif, trazendo aí as famílias C, né, principalmente com o RISC-V. Mas, além disso, né, tem que lembrar que eles têm que construir tudo em volta, então tem que ter esse know-how também que eles já têm lá, né, na empresa. Se eu for usar o Matter com SP32C6 ou SPC5, eu posso conectar direto no roteador Wi-Fi 6, mesh direto ou precisa de Matter Hub? No caso ali, acho que agora eu não lembro, mas acredito que o C6 e o C5 ele vai ter suporte sim para Wi-Fi mesh, então daria sim. Vai ter que dar uma olhada com mais detalhes lá, Neuber, em relação a esse suporte. Mas o que dá para você fazer é pegar lá o SDK do Matter e já testar alguma coisa. É bem bacana eu ver na documentação ali. Guilherme, no Visual Studio Code eu tenho suporte a todos os SP usando o SDF dentro dele ou o SDK? Sempre que você usar o IDF, você vai ter suporte a todos os ESP32, tá? Todos os ESP32 usando IDF. Em relação ao editor que você usar, pode ser qualquer um, até mesmo bloco de notas, né? Ou, né, eu coloquei bloco de notas porque é algo bem simples que não dependa, né, do editor para você fazer toda a ferramenta de build, já está no IDF, então tranquilo. Ferramenta para produção, carregar binário no ESP32. Sinceramente, eu não conheço uma ferramenta de produção nessa questão. O que eu uso aqui é ESP-Prog. ESP-Prog funciona bem. Tá? Mas aí tem que ver nível de produção, quantos você quer gravar ao mesmo tempo e tal. Tem que dar até, talvez é uma questão para a gente perguntar lá para a Expressif. Existe diferença de desempenho programar no IDF comparado com o framework Arduino? Maurício, se for relacionado ao uso, né, do wrapper ali, né, ali em cima para usar o IDF, assim, praticamente vamos colocar que não tem diferença de desempenho. O que vai ter diferença de desempenho é as bibliotecas que a gente possa utilizar, que a gente não sabe quem escreveu, como escreveu, né, se está adequada para aquela aplicação. Então, é mais essa questão. Em relação ao uso ali da parte da camada acima do Arduino para ESP32, não vai ter diferença. Aí você vai ter que, lógico, aí vai ver, por exemplo, aquele loop está dentro de qual task, né? Aquela task ali, ela está com qual prioridade? Então, são coisas que você vai ter que entender como foi feito por baixo para você poder explorar. Como que eu faço outra task, como que eu uso um núcleo ou outro, tal, essas questões que você vai ter que se preocupar, que o Arduino abstrai tudo isso daí, deixa só um loop lá infinito e numa task só e se vire. Olha lá, o Fernando está perguntando. Ô, Fábio, tem uma pergunta aqui do Fernando. O Fernando, ele pergunta aqui sobre se no curso você ensina a migrar do código em Arduino para IDF também. Não ensino isso não. Lá no Arduino, no curso de Arduino, a ideia é ensinar como chamar o IDF dentro do Arduino.
Mas migrar um código de Arduino para IDF, eu não, lá no curso eu não planejei nada sobre isso, não. Até assim, eu até olhando essa dúvida, Thiago, seria até um conteúdo legal para se explorar, viu? Pois é. No curso não tem nada planejado disso ainda, tá? Mas eu acho que é um conteúdo para ser explorado, porque acho que, assim, até a gente viu na pesquisa de mercado do Embarcados, muita gente usa o ESP32. E muita gente, lá na pesquisa também, muita gente está usando Arduino. Então, né, dá para ter uma ideia que muitos projetos com ESP32 são feitos com Arduino, né? E assim, eu vi muitos relatos, né, de pessoas que chegam num ponto que não consegue dar manutenção, ou, sei lá, o negócio começa a dar problema lá e vira uma bola de neve, né? Então, talvez seja um ponto ali. Agora, pessoal, até para desmistificar, assim, o IDF, depois que você pega ali, instala certinho, entende lá a API, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão, é muito mais tranquilo, assim, às vezes, de desenvolver, muito mais bem documentado do que o que a gente pega com o Arduino por aí, né? Claro, tem um monte de site, um monte de coisa por aí com o Arduino. Mas o IDF, ele tem uma estrutura bem documentada, né? Você consegue entrar nas funções, entender o que cada função faz, né? Consegue ver os parâmetros, o que você vai passar, né? Então, é bem bacana. Isso aí, tem uma pergunta aqui do Kleber. Como que é o debugger do ESP32? É possível usar o GDB? É usado o GDB. Isso, usa OpenOCD e GDB. Então, é bem tranquilo de fazer, tá? É bem estruturado. Dá para fazer tranquilamente. Bem legal. No curso de SPDF, pergunta o seguinte, vai ter um módulo desse. Você pode falar um pouco mais sobre as memórias internas do SP? Como são divididas e como posso utilizá-las para armazenamento de dados, por exemplo? Então, a gente usa, né, partições ali da flash, né, consegue particionar, consegue ter blocos ali para você conseguir armazenar dados, tá? Então, existem até bibliotecas já da Expressif, né, ou da API, prontas para isso, tá? Então, é tranquilo. Aí, assim, não vou conseguir explicar, fazer aqui o exemplo, mas se você entrar lá na parte de memórias, partições, né, SPI, File System, você consegue ver certinho ali, e é bem tranquilo de você usar, dá para você particionar. Inclusive, lá no Expressif IDE, que é a IDE em Eclipse, existe uma ferramenta que te mostra umas tabelinhas assim, você vai configurando certinho a memória, e aí fica fácil de você visualizar como é que está particionada ali a memória do SP. Bem bacana. Beleza. Que é na Flash. O Fábio, tem uma pergunta do João. Se o Plataforma I/O é tão bom quanto o IDF? Assim, o Platform I/O ele usa o IDF por baixo, né? Então, assim, o Platform I/O é bom, tá? Só tem que ver as questões se ele está usando a última versão do IDF. Eu não lembro se ele está acompanhando já imediatamente o que é atualizado no IDF vai para o Platform I/O. Mas é bom, tá? Eu já usei, tranquilo. Mas se for para usar uma ferramenta para usar outra ferramenta, eu acho que tira o Platform I/O, já usa o IDF direto. A não ser que você... O Platform I/O ele ajuda bastante naquela questão de usar o Arduino e tal, que aí você já vai lá pro VS Code e tal, mas pro IDF eu acho que não vejo possibilidade. A não ser a parte de teste, mas aí lá no IDF também tem essa parte de teste bem tranquila, tá? Então acho que aí é uma avaliação mais assim, se vale a pena ou não, mas é tão bom quanto. Tá joia. O Guilherme pergunta se no IDF ele conseguiria programar em Assembly. E se o Assembly do SP é o mesmo para todas as famílias ou se muda? Não, muda sim. Dá para programar em Assembly, você pode chegar nesse nível, mas é difícil, aí você vai ter que ir lá para baixo, mas o Assembly, cada um vai ser, né? Como a gente tem, né, famílias diferentes, RISC-V e Extensa, né? Vai mudar. Tem outra pergunta, Thiago, eu tinha visto aí que o pessoal tinha perguntado em relação a se tem suporte C++, né? O IDF dá suporte C++, você pode programar com orientação a objetos, sim. Tá? Inclusive, tem eu estou aqui com um projeto, né, que é para testar, e acabei não testando ainda, mas a ideia, né, que é para
criar bibliotecas usando C++ com orientação a objetos. Então, facilitar essa construção para que o pessoal use mais o C++. Tá? Então, eu estou em débito aí, né, nesse teste. Tá, tem uma pergunta aqui sobre o ambiente do Rust, se ele está desenvolvido, como é que está isso aí, se esse ecossistema, qual que é o estado? Eu sinceramente não acompanho muito o Rust. Eu sei que a Expressif tem um time lá e tem um GitHub e uma comunidade lá que está bem ativa nisso. Mas em relação ao status, eu não sei. Não sei dizer. Eu recomendo que entre lá no GitHub. Do GitHub. Quer ver? Ó? Sim. Eu vou passar o GitHub aqui, Thiago. Sim. Deixa eu só falar aqui, a biblioteca do C++ é do Ícaro. A gente vai encontrar ele lá em BH no evento da Mauser. E ele mandou para mim para eu testar e eu acabei não testando. Desculpa aí, Ícaro, mas tá na minha fila aqui. SP Rust. E eu acho que a gente conseguiu passar por todas as perguntas técnicas e restou uma pergunta aqui, que é sobre a ementa dos cursos. Onde que encontra a ementa dos cursos? Eu posso compartilhar minha tela aqui, Fábio? Fica à vontade aí, Thiago. Pessoal? Isso. Tá, joia. Só lembrando assim, pessoal, que o curso... Vou compartilhar minha tela. Ô, Thiago, se você puder destacar em relação ao início do curso lá, que a gente tem aquele tempinho lá. E eu vou compartilhar aqui do Rust. É um repositório bem bacana, inclusive tem bastante material lá. Tá, joia. Acho que para quem perguntou aqui. Tá, joia. Tá, joia. Deixa eu só abrir a página certinho aqui para não mostrar nada indevidamente. Então, pessoal, nós lançamos 2 pacotes de cursos aí, que vem com a placa inclusa, tá? Que é a placa lançamento aí, Wi-Fi Lab com a Franzininho, tá? E eu vou mostrar para vocês agora aqui no cursos.embarcados.com.br um pouco sobre esse lançamento e como que vocês encontram a ementa, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, agora sim. Então, é um pacote, né? Academia SPIDF vem com a placa, tá? Ou Academia SP32 com Arduino. Então, dentro da academia, você pode vir aqui e encontrar os dois itens, tá? Que fazem parte desse pacote. Então, por exemplo, Arduino. Você clica no Arduino e você vem aqui e tem toda a explicação, né, do que vai acontecer. E tem ementa completa aqui sobre o curso. Então, por exemplo, tá? O SP32 com Arduino. Vocês vão aprender sobre o Platform I/O, vocês vão aprender também um pouco sobre o ambiente do Arduino, passando por PWM, ADC, DAC, I2C, SPI e UART. Vai explorar um pouco também sobre FreeRTOS e também trabalhar com comunicação Wi-Fi. Passar também por USB, alguns sensores, incluindo o DHT11 e o MPU 6050, e o display OLED e o ST7789. Então, essa é a ementa do curso com Arduino. O curso com SPIDF, você clica aqui em Saiba Mais, e ele vai abrir completo para você, aqui nessa tela, a ementa. Na ementa, você vai trabalhar então com SPIDF, né? E também vai explorar os periféricos, RTOS, sensores e o display. Então, se você tiver a placa, você vai conseguir também fazer na prática essas experiências, tá? Qual que é a placa? A placa é essa daqui, ó, Franzininho Wi-Fi Lab 001, que vem com a Franzininho já nela, tá? E ela tem um display OLED dentro dela. Os recursos dessa placa estão aqui listados na página do curso, tá? E você pode programar com SPIDF, Arduino ou com CircuitPython, tá bom? Então é isso. Isso, Fábio? Isso aí. Aí para quem for adquirir sua placa, tem um mini curso também aí que mostra os recursos da placa e diversos exemplos que já estão disponíveis para ela, tá? Exatamente. Então, aqui, ó, a Academia SPIDF, que tem a placa mais
um cursinho da placa e o SPIDF 5, ou com o Arduino. Então, você tem o SP32 com Arduino e mais a placa e mais um cursinho da placa. Tá? Essa placa ela não está sendo vendida em nenhum outro lugar. A gente lançou aqui para esse curso. Tá? Vai ter um workshop lá em Belo Horizonte, mas vocês têm a oportunidade de comprar essa placa aqui com a gente, né? Com relação a esses cursos aqui. A gente tem poucas... Exato, a gente tem poucas unidades, pessoal. Por que a gente tem poucas unidades? Porque isso é o primeiro lote. Na verdade, é o segundo lote. Teve o primeiro lote, esse é o segundo lote. Tá? Então a gente montou um lote pequeno de placas aí. Elas estão prontas e já na caixinha para enviar para vocês nos próximos dias aqui no Brasil. Isso aí. Tem bastante perguntas, pessoal, mas aí vocês quiserem depois entrar em contato, a gente fica disponível, tá? Para entrar em contato. Tem bastante coisa, tá? A gente, assim, até eu queria trazer um ponto aqui, Thiago, que assim, quando a gente vai fazer um projeto, né, a gente tem que ter, né, a parte do ecossistema, tem que saber como comprar, tem que ter suporte, né? A única coisa assim que acho que a Expressif ainda não está muito facilitado aqui no Brasil é suporte local, né? Então, apesar dela ter escritório aqui no Brasil, ela não tem escritório de vendas aqui, né, suporte. Então, o suporte, ele é todo, né, externo, né? Então, via o site, via comunidade e tal. Mas as ferramentas, né, por ser open source e estarem ali, né, com bastante gente em volta, acaba que a comunidade suporta muito bem. Então, essa questão aí de suporte, quando a gente está trabalhando com o projeto, né, você tem que tomar cuidado. Existem algumas empresas que vendem, né, aqui o ESP32 no local, então, e até tem FAEs que dão um suporte, né, local, tá? Então, é outro ponto que você pode ver. Em relação a comprar quantidade de ESP32, você pode comprar pela Mouser, né? Até tem uma pergunta ali que era relacionada, você pode comprar pela Mouser, tranquilo, você compra pela Mouser. Se você quiser comprar lotes para produção, o MLQ da Expressif em relação a módulo e em relação a SOC, ele é bem relativamente baixo, tá? Pelo valor. Então, não é nada assim que você... vou comprar um lote, um MLQ lá e trago e tranquilo, tá? Então, você consegue fazer, até a startup consegue fazer isso. Mas aí tem várias questões. Você vai comprar o módulo, vai comprar o chip, dependendo do seu design, né? Mas assim, tem um caminho bem bacana. As ferramentas, né, de software estão já bem estáveis, né? Então, até tinha, né? Acho que foi no último webinar, alguma coisa que eu falei, né? Há alguns anos, eu pensava-se muito assim, se daria para usar o ESP32 em uma aplicação, né? Colocar num projeto e ter segurança que ia colocar. Hoje em dia, já é bem tranquilo, já está bem seguro, já tem um ecossistema bem formatado, então, assim, dá para você ir, né, e dependendo se a sua solução atende, né, aquele dispositivo atende para a sua solução, você tem um caminho ali que dá para seguir, tem suporte, comunidade, tem como comprar, tem comprometimento de fornecimento, tem disponível aí para comprar, né, uma unidade na Mouser ou comprar MLQ, enfim. Então, são essas questões que a gente tem que tomar cuidado, mas hoje se mostra bem estável aí para a gente seguir um caminho e desenvolver projetos, inclusive projetos grandes aí com volume. Era isso, Thiago, que eu queria para finalizar aí. Com certeza, Fábio. Então, pessoal, só compartilhando a tela aqui e mostrando para vocês, então, para a gente encerrar, a Expressif é uma empresa, né, que está representada aqui na Mouser. Então, você consegue achar diversos dos produtos da Expressif, incluindo, né, as placas de desenvolvimento, algumas placas oficiais. Tá? O Fábio passou aí, por exemplo, a SP32 S3 DevKit C, pela S3i, né? E diversas outras. E todos os módulos e SOCs. Né? Então, dá uma explorada aqui na Mouser e verifica se você encontra o que você está precisando aí para começar o seu projeto, ou se não para fornecimento. Como o Fábio falou, você consegue comprar, né, com MLQ pequeno, direto da China, lá da Expressif, ou se precisar de uma parte, 3 partes, ou tiver que planejar
a produção, né? Você pode dividir uma grande compra na Mauser com uma importação formal, né? Lá não trabalha só com importação via courier. Ela também trabalha com importação formal e de forma programada, tá? Então, funciona de todo jeito aí para fabricação, né? Isso pensando já em manufatura. É isso, Fábio? Tem que pensar na manufatura. Outra coisa também, né, em relação a placas, né, até, sim, não é... Cada um que faz seu projeto tem, né, ciência do que está fazendo, mas usar a ferramenta de desenvolvimento na sua aplicação final, né, pode ser que você fique na mão, entendeu? Então, o que é a ferramenta de desenvolvimento? Você compra uma placa ali numa lojinha ali, e aí você, né, vai produzir, e aí começa a ter volume, e aí você vai, né, não vai mudar seu hardware para usar outra placa porque aquela outra acabou e tal. Então, sempre é importante quem fornece para você te dar garantia que vai conseguir comprar. E a plaquinha de desenvolvimento, ela pode, né, ter alguns detalhes, você pode ser que essa plaquinha de desenvolvimento não seja, né, com CI, tem essa questão, né, Thiago, de CI, vamos dizer, original, né, vem lá direto da fábrica certa, né, então, sim, se fosse fazer produção, sempre tentar pegar a fonte confiável, onde você compra o CI, né, que é vamos dizer, original, né, que vem direto do fabricante ou um distribuidor autorizado pelo fabricante. Com certeza. E só falando aí pro pessoal, então, sobre o evento que vai rolar aí da Mauser, o Mauser Roadshow 2023. Daqui 14 dias, no dia 13 de setembro, estaremos em Belo Horizonte, tá? Na PUC Coração Eucarístico. Para fazer a inscrição é só entrar lá no embarcados.com.br, você vai ver lá gratuito o lá, Mauser né? Roadshow. É gratuito, mas tem que escrever. Aí tem que ir lá pegar o seu bilhete. Por exemplo, aqui para Belo Horizonte, tem aqui embaixo, ó, saiba mais, né? Você clica, vai no Simpla e já garante seu ingresso. É gratuito para Belo Horizonte. Tá vendo aqui embaixo? É só você chegar aqui e adquirir o seu como visitante ou aluno PUC, tá bom? Comprar ingresso. É grátis. Em São Paulo, a gente está no segundo lote de vendas. Em Porto Alegre, a gente está no primeiro lote de vendas ainda com preços promocionais abaixo de R$100, pessoal. Então, no dia 13 em Belo Horizonte, no dia 18 em São Paulo, no dia 25 em Porto Alegre. Isso aí, Thiago. Última mensagem aí. Eu queria só deixar aqui pro pessoal que não deixe suas ideias ficarem, né, passar, né? Então, mesmo lá, beleza, eu não consigo programar com o IDF, mas consigo aqui me virar no Arduino, coloque em prática. Porque você precisa validar para depois ir para a produção, né? Então, hoje a gente consegue, né? O ESP32, ele possibilita isso, que você valide a sua ideia, teste, coloque ali, né, em produção, né? Monte sua plaquinha mais, sei lá, um protótipo usando o módulo, né? Mas não deixe sua ideia passar, porque tem muitas oportunidades que a gente tem no mercado. Aí a gente fica lá, quer fazer o melhor produto ou, né, quer desenvolver muito, acaba não pegando essa oportunidade, né? Então, com essas ferramentas que a gente mostrou ali, né, o IDF ele é o principal, mas tem o Arduino, tem como programar em Python, tem outras coisas ali. Talvez você não vai usar lá o melhor ESP para sua aplicação que você vai produzir em volume, mas você consegue colocar algumas peças ali no mercado e testar com o seu cliente, né, possível cliente ali e validar. Então, aproveitem aí que a gente hoje, sim, não é fácil, mas tá mais fácil do que antigamente. Com certeza. Não é fácil, mas tá mais fácil, né, Thiago? É isso aí. Então, mais fácil. Assim, pessoal, então, vamos colocar em prática. E nós deixamos aí então os links pro curso, tá? Os 2 cursos aí que estão em promoção até o dia 1º. A gente sabe que muita gente vai conseguir pagar isso só no dia 1º, então a gente estendeu até o dia 1º. A gente ia fazer só para hoje à noite, mas não. A gente vai dar tempo para vocês. São 2 cursos, um com a placa mais Arduino, outro com a placa mais SPIDF, já atualizado para o SPIDF 5, tá? Chamar vocês também para baixar o e-book, que o e-book está grátis lá no Embarcados, nesse momento. Até sexta-feira a gente garante que ele vai estar online. Então, vai lá, baixa o e-book para vocês. É isso, né, Fábio? Isso aí, pessoal. E aí quem for adquirindo, a gente vai entrando em contato para
né, confirmar o endereço e tal, e começar já a enviar a placa, né, para quem quiser com a placa, e quem não quiser com a placa, aí só esperar lá o tempo de iniciar o curso, que a gente vai fazer uma jornada bem bacana aí, vamos aprender e vamos trocar bastante ideias aí para projetos. É isso aí. Pessoal, gostaria de agradecer demais o tempo de vocês. Foram mais de 200 e poucas pessoas ao vivo aqui com a gente. Obrigado por ter vindo aqui, né? E visto toda essa apresentação aí que o Fábio preparou para a gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio, pelo seu replay? Tempo. Tem replay, exatamente. Vai estar disponível esse vídeo, então, no Embarcados, tá? No embarcados.com.br/webinars. Lá vocês encontram diversos webinars gravados. A gente faz isso para vocês, a gente está fomentando aí o desenvolvimento de novos projetos e redesign de projetos antigos também, né? A gente apoia toda a cadeia de desenvolvimento de produtos eletrônicos do Brasil. Então, pode contar com a gente. Desenvolva. E aí, sim, a gente tem lá os programas do Embarcado, tal. Quem sabe um dia você, quem está desenvolvendo aí, vem com a gente também apresentar seu projeto, tal. A gente recebe vocês aí. Sucesso. É isso aí. Obrigado a todos. Só deixando registrado aqui, o Rogério manda um abraço para você. Valeu. Né? Muita gente elogiando também aqui. O Fábio também mandou os parabéns pela apresentação. E o pessoal tá falando aqui, o Paulo Roberto, parabéns pela live. Então, esses depoimentos aí do pessoal. Obrigado, e depois vocês pegam o replay e também o slide e aproveitem os links que estão lá. Tem bastante link para vocês irem seguir lá e aprender mais. É isso aí. O Neuber pediu um desconto aqui no Mauser Roadshow. Eu vou mandar o link aqui no chat para você, Neuber. E se o pessoal quiser utilizar esse cupom de desconto também, fique à vontade. Na hora que você for fazer o check-in, né, lá no checkout, na hora que você for fazer o pagamento, é só colocar o cupom de desconto que aplica na hora. Tá? O cupom de desconto é o Embarcados 10SP. Tá? Embarcados 10SP. Vou colocar aqui. Deixei aí no chat para vocês. Tá? Então tem um cupom de desconto aí para o evento em São Paulo. Se vocês precisarem de cupons de evento em Porto Alegre ou São Paulo, entre em contato com a gente gera para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Thiago. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Falou. É isso aí, pessoal. Até o próximo webinar. Nos vemos em alguma live ou no próximo webinar. Tchau. Vou desligar aqui, vou encerrar a transmissão. Até o próximo.